Já estamos aqui com a nossa moranga lavada e seca. Agora eu vou pedir para a Má cortar a tampa da moranga para mim. Oba, conseguiu. Agora nós vamos dar uma limpada, tirar toda essa polpa de semente. Uma colher, né? Cuidado para não machucar. Pega só, deixa eu dar uma cortadinha aqui dentro, só para soltar. Porque aqui a semente tá um pouquinho grudada, aí eu vou fazer um corte onde as sementes estão, que aí já fica mais fácil para retirar. Olha, agora nossa moranga já está limpa por dentro. Eu tirei toda a semente, aqueles fiapinhos, né, que nós não vamos comer. Agora eu vou pincelar um pouquinho do azeite. Quem não tiver, pode ser o óleo, não tem problema, é bem pouquinho. Só mesmo para dar um lustre, né, nela. Agora é o sal. Eu vou também pôr pouco, porque o nosso recheio vai ser temperadinho, né? E eu vou de novo com o pincel para poder espalhar o sal. Espalhar o sal, senão ele vai ficar só aqui no fundo. Vou de novo nas laterais, né? Pronto, feito esse processo, nós vamos embrulhar no papel alumínio. Aí a senhora tampa com a tampa dela também. Com a tampa dela. Eu acho que eu vou até fazer um pouquinho aqui também, né? Faz parte, depois nós podemos comer esse miolo aqui, ó. E o papel alumínio vai por cima, vai por baixo, como que é? Por baixo, pode por cima, bastante. só pode cortando aqui, né? Pode. O importante é cobrir toda a moranga com o papel alumínio, né? Agora vamos levar ela pro forno. Lembrando que o forno já está aquecido. Tá a 200 graus, só que depois a gente vai passar o tempinho para vocês, porque como a minha mãe usa o forno da casa dela e é a primeira vez que ela vai fazer aqui e eu nunca tinha feito essa receita. Então a gente não tem ainda a noção do tempo que vai ficar no forno, mas depois a gente passa para vocês. Aí eu vou fazer o recheio hoje de carne moída. Agora eu vou aquecer a minha panela, vou colocar um pouquinho só de óleo, bem pouquinho, porque a minha carne já tá. Isso é se ela fosse, né, crua, ainda, né? Eu fosse fazer ela do jeito que ela vem, né, do açougue, aí eu ia fritar o alho, a cebola, mas como eu já tenho ela já refogada, aí eu vou fritar o tempero aqui como se eu fosse fazer ela crua, só que eu só peguei cebola. Não peguei alho não, porque ela já tem, né? Esse recheio que a senhora vai fazer para moranga, a pessoa usa os ingredientes que ela gosta, o tempero que ela gosta, né? Não tem uma regra certinha de receita não, né? Não, porque tem gente, a maioria faz ela com camarão, né? Eu já tô fazendo com a carne moída, porque a família aqui gosta da carne moída. Eu já fiz uma vez que eles foram me visitar e fez o maior sucesso. Então, por isso que é o motivo de eu estar fazendo com a carne moída. Aqui eu tenho tomate, cheiro verde, tenho pimentão amarelo, tenho vermelho, como tá esse daqui que eu vou deixar reservado. Depois vocês vão ver por que eu vou deixar esse pouquinho aqui. Olha, eu já experimentei, não preciso mais de nada de tempero, o sal tá ótimo. Olha, eu vou usar esse requeijão aqui para dar uma cremosidade nessa carne, porque na moranga ela fica muito boa, né, cremosa. Mas eu comprei desse requeijão, mas fica a critério da pessoa. Eu costumo pôr um copo na minha casa, né, que eu fiz menos quantidade do que essa aqui, né? Um copo daquele pequeno, né? Aquele copo é do requeijão. Aqui já encerrei. Aí o recheio, então, da nossa moranga de hoje... Vai ser isso aqui. Vai ser esse, tá pronto já. Tá pronto. Eu já retirei a minha moranga do forno, né? E eu vou agora espetar o garfo nela para ver, olha, dá para ver que ela tá bem cozidinha, no ponto que eu queria. Dona Jo, e por quanto tempo a moranga ficou cozinhando no forno? A Amy, ela ficou 1h30 em 200 graus. Agora eu vou tirar um pouco da polpa dela, com muito cuidado, porque ela tem uma aguinha assim, né? Ela tá bem macinha. Eu não posso furar ela, né? De jeito nenhum. Aí eu vou agora misturar aqui na minha carne.
E aqui eu posso já dar mussarela? Isso. Enquanto eu mexo aqui, a Má já vai fazer um fundinho, Má. Vai fazer uma camada de mussarela. Tá. Que ela vai fazer toda a diferença na hora da gente comer, que vai tirar, ela vai nós vamos voltar com ela novamente pro forno, sabe? Mais acredito que uns 10 minutos, né? Só para ela poder derreter. Derreteu a mussarela. A mussarela, mais o requeijão, né? que eu vou pôr mais, né? Agora eu vou aqui, sem mexer muito com ela, né? Fazendo as camadas de carne. É isso aí, fazendo uma camadinha. Cheiro, né? Delicioso. Gente, é um cheirinho assim, muito bom. E eu vou agora com mais um pouco de requeijão. Nossa. Gente, imagina isso, voltando agora mais uns minutinhos no forno, o derretido da mussarela lá embaixo. Mais esse requeijão, mais essa carne moída. Nossa, vai ficar assim um espetáculo. Pra quem gosta de queijo, é um espetáculo. Muito gostoso. E eu gosto. Então, só para deixar ela bem mais bonitinha, eu e a Má vamos fazer uma decoraçãozinha. Pode fazer, mas você é mais caprichosa do que eu. É que eu já pensei diferente. Ah, então, é isso. Capricho. Eu pensei em fazer assim, ó, intercalando com a cor, sabe? Não é o camarão, mas é o pimentão. É isso mesmo. Não tinha pensado nisso. Eu pensei nisso porque eu lembrei assim o camarão. Que o pessoal faz com camarão, né? O meu não é camarão, mas é pimentão. Vamos imitar aqui o camarãozinho. Fazer uma decoraçãozinha para ficar mais bonitinho. Só para vocês entenderem. Assim, cada um vai ter a sua imaginação, a sua ideia, né? Eu creio, né, que é um prato bonito, né? Colocar numa mesa. Ficou show de bola. Fazer sucesso. Agora, então, vai pro forno. Mais uns 10 minutinhos. Uns 10 minutinhos, só para poder a mussarela derreter mais um pouco, o requeijão também. Aí a gente já volta para mostrar para vocês essa delícia. Pessoal, enquanto a moranga está terminando de assar no forno, vai aqui no joinha e deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Olha que espetáculo. Olha como ficou bonito o requeijão. Eu vou jogar aqui só para mostrar para vocês. Olha só o recheio. Como tá bonito. Agora eu já tirei o recheio aqui da carne moída, do requeijão. Agora eu vou pegar os pedacinhos da moranga. Pra gente comer junto também. Olha que bonito que ficou. Gente, tô sem palavra. Vontade só de comer. Vamos começar com a nossa berinjela. Depois de lavar e secar bem, a gente vai cortar as pontas. Cortar ao meio de comprido. Cortar depois em palitos. Agora no meio. Esses pedaços que eu achei que ficou um pouco maior do que os outros cortes, aí eu estou consertando, cortando aqui ao meio para poder ficar mais ou menos aqui nesse mesmo padrão, porque na hora que a gente for assar, ele já consegue assar por igual. Agora vem uma parte muito importante da nossa receita. A gente precisa tirar o amargor da berinjela. Então, para fazer isso, eu vou colocar ela nesta vasilha, vou colocar água até cobrir todas as berinjelas e colocar um tanto aí de sal. Aí você vê a quantidade necessária aí para sua vasilha e vamos deixar ela de molho por uns 15 a 20 minutos. E aí depois vocês vão ver que vai sair aquela aguinha escurinha. É essa água escura que traz o amargor, e também fazendo assim a gente vai evitar que ela fique
fique mole depois. Eu vou colocar um peso por cima, que aí eu tenho certeza que elas vão ficar bem submersas na água. Eu deixei de molho por 20 minutos, agora eu vou enxaguar bem para tirar todo o sal. A gente tem que secar muito bem a berinjela. Então, para isso, você pode usar um pano de prato limpo ou papel toalha. O importante é que eles fiquem bem sequinhos, para o empanado grudar direitinho. Porque se as berinjelas estiverem úmidas, o empanado fica mole e a nossa receita não vai ficar legal. Agora vamos começar a temperar. Vamos colocar um pouquinho de óleo e um ovo. Vamos mexer muito bem, misturar bem esses dois ingredientes e vamos reservar. Agora, numa vasilha, vamos fazer o tempero. E aqui a gente vai colocar uma xícara de farinha de rosca, o sal a gosto, a pimenta do reino também a gosto, orégano e o tempero de legumes que você tiver na sua casa. Misturar bem e depois a gente vai jogar esse tempero nas berinjelas. E os nossos últimos dois ingredientes dessa receita são o queijo ralado e o cheiro verde. Se você quiser substituir pelo coentro, também pode. Agora eu vou pegar uma forma grande, papel manteiga e vou untar com um pouquinho de óleo. E vou colocar os palitos de berinjela um ao lado do outro. Importante aqui é não amontoar esses palitos, porque eles precisam de espaço para o ar quente circular. E se colocar um em cima do outro, eles cozinham no vapor e amolecem. Então vamos deixar um espacinho entre um e outro. E agora é só levar para o forno a 200 graus por 25 minutos. Enquanto os palitos estão lá no forno, a gente vai preparar um molhinho bem rápido que combina muito. Numa tigela é só misturar um pote de iogurte grego, mas também pode ser o iogurte natural, sal, pimenta do reino, páprica que você mais gostar, alho raladinho, e o suco de meio limão. Aqui eu preferi colocar um pouquinho de cheiro verde. Misturou tudo e tá pronto. Fica um creme azedinho que é perfeito com o salgadinho do palito. Os nossos palitos de berinjela já assaram. Está um cheirinho tão bom. Pronto. Olha só o resultado disso aqui. Ficaram bem crocantes, douradinhos e bem bonitos. Nossa, fica muito bom. A casquinha fica super crocante, salgadinha por causa do queijo. E por dentro a berinjela tá bem macia. Cozida no ponto, sem amargor nenhum.